Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Livro de Salmos, de número 73, verso 1 ao verso 3, declara-se assim: Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O salmista em questão que escreve esses salmos é Asaf. Asaf, nesse Salmo 73, ele vem contar uma experiência dele que ele teve com Deus. Uma experiência que ele resolveu escrever, inspirado pelo Espírito Santo, a fim de que outras pessoas que servem e amam o Senhor possam passar pela mesma situação e possam entender e compreender os planos de Deus e que Deus é maior acima de todas as coisas. Veja que ele reconhece que Deus é bom, bom para com os limpos de coração, bom para com Israel, ou seja, para que com os quais ama ao Senhor acima de todas as coisas. E aí ele começa a falar dele, diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, ou seja, quase que eu saí da presença do Senhor, quase que eu deixei mão do ministério que o Senhor me chamou para realizar, pois Asaf era levita do Senhor. O levita é aquela classe de pessoas que o Senhor, lá no deserto, naquele momento de decisão, o Senhor separou a tribo de Levi, dizendo que eles não teriam herdade na terra que é de Canaã, porque a herança deles seria o Senhor. Ou seja, eles foram separados para servir o Senhor todos os dias, no templo, em tudo aquilo que era necessário. O que ele está dizendo é: quanto a mim, quase que eu me desviei, quase que eu deixei o ministério, quase que eu abandonei o louvor ao Senhor, porque eu tive inveja da prosperidade dos ímpios. Ele começa a fazer comparações na vida dele. Ele comparava a vida dele e o ministério que Deus deu a ele versus aquilo que a vida da impiedade tinha. Ele olhava a riqueza, ele olhava a prosperidade, ele olhava as coisas que os outros tinham e ele não tinha. E ele, na mente dele, ele pensava e refletia: mas Deus é acima de tudo isso. Deus é dono de tudo isso. Por que que eles têm e eu não tenho? Por que que o ímpio pode ter e eu não posso? Ou seja, começou a fazer comparações. Quando nós comparamos coisas materiais com coisas espirituais, vai dar erro, vai dar problema. Nós vamos nos desviar. Porque se o nosso coração estiver inclinado para as coisas que são de baixo, as coisas que são do alto não terão valor algum para nós. Mas veja, ele está dizendo: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. O quase quer dizer que, se nós lermos o contexto, nós vamos ver que ele fala: quando eu entrei no templo, eu vi o fim da impiedade e vi o fim daqueles que servem ao Senhor. Ou seja, quando ele entra no templo, o Senhor se revela a ele, o Senhor fala com ele e ele volta ao caminho, o caminho da salvação, o caminho da eternidade. Ele ouviu a voz de Deus, ele não ouviu a voz do coração e o desejo que estava nele de poder ter as coisas deste mundo e não ter as riquezas espirituais do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: ter dinheiro é bom, é lógico, ter as coisas dessa vida é bom, mas há algo muito mais, de maior valor, mais precioso do que as coisas deste mundo. Há toda uma eternidade com valores tão preciosos que Deus tem preparado e dado à vida do homem, aqueles que servem Ele, aqueles que são obedientes, independente das circunstâncias, independente das necessidades, são maiores do que qualquer coisa dessa vida. O que Asaf estava pesando no coração era as coisas desse tempo versus as coisas que Deus tinha preparado. Quando ele encontra com Deus novamente, Deus fala com ele, se revela a ele e ele ouve a voz do céu. Talvez você possa ter feito comparações e essas comparações estão mexendo com a sua fé, mexendo com o seu interior. Então jogue fora tudo isso, entre a presença do Senhor e deixe que Deus se revele a você, deixe que Deus te mostre a grandeza daquilo que Ele tem, que é muito maior do que as coisas desse tempo presente. Apóstolo Paulo revela o seguinte dizendo: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem aquilo que chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam e o servem e lhe obedecem. Veja bem, reservado, ou seja, naquele dia você vai receber e eu vou receber e todos os fiéis sobre a face da terra. Vale a pena, porque verdadeiramente Deus é bom.
e Deus cuida dos seus. Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe e você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?